Pessoal, é até difícil começar uma live dessa, a gente não sabe se dá boa tarde, bom dia, porque a palavra bom nem encaixa muito bem, o adjetivo bom nem encaixa muito bem nessa frase. Mas pelo menos eu posso começar desejando paz. E nós vamos fazer, talvez, na minha história aqui no YouTube, a live mais difícil, aquela que eu não gostaria de estar fazendo, não gostaria. Não, eu queria estar falando sobre arqueologia, sobre turismo, sobre curiosidades de Israel, da Bíblia, mas não sobre esse tema que nós estamos tratando. Há pessoas feridas de todos os lados, o assunto é muito delicado, de alto grau de sensibilidade, e a pessoa que eu vou chamar agora para conversar comigo, ela também está ali no olho do furacão, é a Aline, do canal Israel com a Aline, e eu acho que ela já está online com a gente. Aline, eu acho que é a primeira vez que você começa falando shalom, pessoal, só que sem você ainda consegue sorrir, eu admiro demais a sua resiliência. Não é aquele shalom pessoal do canal, mas é o shalom talvez com mais força que a gente deseja numa situação dessa. De todos os vídeos que você já fez, é o cumprimento mais forte que você vai dar com a palavra shalom, eu imagino. Pois é, justamente eu sempre começo meus vídeos, minhas lives falando shalom. Shalom a gente usa em Israel como olá, mas na realidade shalom, a tradução literal é paz. Então eu acho que realmente essa live a gente tem que começar com shalom, paz, que é uma coisa que realmente está faltando nas últimas 48 horas aqui em Israel, infelizmente. E, pessoal, só para vocês entenderem, eu acho que isso aqui eu posso falar porque a própria Aline já anunciou ontem. Eu agradeço muito, Aline, a sua disposição de estar comigo aqui esclarecendo. O nosso objetivo aqui não é financeiro, marqueteiro, impulsionar os canais de maneira nenhuma. É apenas ajudar, porque, em primeiro lugar, tem muita gente que não sabe o porquê dessa guerra. Sabe que ela está tendo, mas não sabe nem o que é israelense, o que é palestino, o que é judeu, confunde as palavras, o que é sionita, o que não é, o que é faixa de Gaza. A gente quer explicar de uma maneira clara o porquê desse conflito. Em segundo lugar, tirar alguns mitos e algumas desinformações que já estão surgindo aí na internet e terminar conclamando realmente a paz, porque, como dizia já o Martin Luther King, em situações de conflito, ele não teme tanto o ódio dos maus, mas o silêncio dos de bem. Então, a gente tem que colocar isso aqui com muito tato, muito respeito, mas muita clareza para vocês. E a Aline, ontem, ela teve que simplesmente abrir o guarda-roupa e ajudar o marido dela a tirar o uniforme e fazer a mochila, porque ele foi convocado, ele é reservista de volta, e ela está no apartamento dela, grávida, e com outro bebê, que aproveitamos esse momento que ele está dormindo para fazer essa live, mas ela está ligada o tempo todo lá. Aline, muito obrigado por sua gentileza em estar conosco. Eu sei que seu público também está assistindo através do Israel com a Aline. Pois é, justamente, quando a gente começou a conversar se a gente ia fazer essa live ou não, eu falei que eu não queria fazer essa live, eu não queria fazer a live anterior, eu não quero fazer nada nessa semana. Por mim, eu ficava em casa com meu filhinho, distraída no parquinho aqui atrás. Não é um assunto que eu gosto de falar, mas eu sei que ele, infelizmente, é necessário de se falar. A gente tinha programado uma coisa super legal para esse domingo. Domingo é o dia que a gente sempre posta aqui no Israel com a Aline. Então, eu tinha programado uma coisa super legal da caverna de Teumim, de escavações arqueológicas, mas, infelizmente, os nossos planos foram mudados. A gente ainda vai postar sobre Teumim, mas não vai ser hoje e não vai ser... Eu também tinha para o meu canal na segunda-feira, eu ia fazer ao vivo uma live respondendo coisas da Bíblia, mas eu vou cancelar essa live e vou deixar que essa que estamos fazendo aqui fique amanhã também no Rodrigo Silva Arqueologia, porque é o assunto que merece atenção agora. Pois é, eu falei isso ontem quando eu estava ao vivo. Na realidade, é a minha primeira guerra em Israel. Eu moro aqui já por volta de 15 anos e é a minha primeira guerra que eu estou em Israel, porque muitas vezes a gente fala da mídia sensacionalista, muita gente gosta de distorcer a verdade, fala que Israel vive em guerra e que tem guerra todo o tempo, e a realidade não podia ser mais longe disso. Na realidade, Israel é um país
pacífico. Israel foi eleito no ano passado o 4º país do mundo mais seguro para se fazer turismo. Então, Israel é um país pacífico, um país tranquilo, que há ocasionalmente operações militares, há eventos, obviamente, específicos que mexem com Israel, mexem com a população palestina, com a faixa de Gaza, mas são coisas realmente específicas e são operações militares. Essa é a primeira guerra que Israel tem desde 2006. A última guerra oficial que Israel teve foi a Guerra do Líbano, a Segunda Guerra do Líbano em 2006. Então, realmente não é uma coisa que a gente está acostumados. Não espero que seja a última, apesar de eu não acreditar nisso. Infelizmente, a gente está de novo em uma guerra e realmente uma guerra que pegou a população muito de surpresa mesmo. Eu estava em 2006, quando teve a Guerra do Líbano, eu estava em escavações em Tel Dor, e eu me lembro, na época, que eu tenho, inclusive, no meu celular, a gente estava na fronteira de Israel com o Líbano, quando a gente viu alguns bombardeios, e também escavando em Tel Dor, já no Mediterrâneo, quando a gente escutou alguns barulhos de era uma coisa assim meio abafada, e alguém falou, eles estão aqui bombardeando e estava com o risco do Irã entrar na batalha, e a gente teve que interromper a escavação e sair do país mais cedo. Mas nem de perto foi o que nós estamos vendo aqui, foi muito localizado. E depois dessa guerra de 2006, que realmente não foi tudo isso aí, como a Aline falou, lógico, guerra sempre é guerra, mas não nessas proporções. A outra guerra dessas proporções que eu conheço pela história, me corrija se eu estiver errado, foi a guerra do Yom Kippur, em 1967, né, que tentaram pegar o Israel também ali numa surpresa, num feriado. Não conheço outra de grandes proporções nesse meio tempo. Então, realmente, tem muita gente dos próprios noticiários de Israel fazendo muitos paralelos entre o que aconteceu agora e o que aconteceu na Guerra de Yom Kippur, em 1973. A 73. Guerra de... Corrigindo que eu falei 67. 67 foi a Guerra de 6 Dias. Corrigindo para 73. Desculpa. Então, a Guerra do Yom Kippur, ela foi uma guerra que os países, parte dos países árabes vizinhos, eles atacaram com o objetivo de destruir Israel. Eles fizeram isso no Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário judaico. Para quem não sabe, no judaísmo, os judeus religiosos, quando eles guardam o sábado, o Yom Kippur, os feriados, eles estão sem celular, estão sem comunicação eletrônica, o rádio está desligado, a TV está desligada, está todo mundo focado nas sinagogas, em família, com Deus. É um dia muito espiritual. E justamente em 1973, no Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário judaico, os países árabes juntaram para fazer um ataque com o objetivo de destruir Israel, pegou realmente Israel de surpresa. E por isso, entre o momento que Israel começou a ser atacado, até que Israel acordou para entender o que estava acontecendo, botou suas tropas a lutar, esse início de guerra desestabilizou Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Ontem não só foi Shabat, como ontem era Simchat Torah. Simchat Torah é a festa do final de tabernáculos. Então ontem era sábado, era Simchat Torah, final de tabernáculos, estava todo mundo nas sinagogas dançando, quer dizer, na sexta-feira estava meu marido com meu filhinho nos ombros, dançando na sinagoga, em volta com os livros de Torá, e em menos de 24 horas ele já estava no fronte de guerra, quer dizer, não foi à toa que o ataque foi organizado dessa maneira, e realmente, infelizmente, pegou Israel de surpresa. Uma coisa que ninguém imaginou, que um ataque com essas proporções, a gente está falando de centenas de mortos em Israel, ninguém imaginou que um ataque desse seria possível, e eles conseguiram... Eu tenho aqui os números, já passam de 900 pessoas, mas são dados de 3 horas atrás. O número de mortos já passa de 900, infelizmente. A gente não queria ficar dando dados, multiplicando desgraça, mas é importante, talvez, atualizar o pessoal, né? Há 3 horas atrás, já havia mais de 900 pessoas mortas nesse conflito. Sim, imagina, quando eu fiz a minha live ontem, a gente estava falando de 250 mortos. E agora, menos de 24 horas depois, a gente já está falando de mais de 900. Realmente foi um ataque que pegou Israel de surpresa, pegou a população de surpresa. E quando a gente fala de mortos aqui, a gente está falando, pessoal, da grande maioria civis. Porque quem organizou e quem
perpetuou esse ataque foi o Hamas, que é um grupo terrorista. O Hamas tem o objetivo de aterrorizar